Minha última história para hoje, tá? E aí a minha saída, beleza? Gente, vamos fazer uma dinâmica rápida. Vocês não vão nem precisar levantar das cadeiras. Eu vou fazer algumas perguntas e a resposta sim, pode levantar o braço. A resposta não precisa fazer nada. Quem de vocês mora com o pai? Quem de vocês mora com a mãe? Quem mora sozinho? Quem mora com tio, tia, prima, filhos, netos? Às vezes acontece da nossa família crescer e a gente agregar pessoas, né? Como é o caso de padrasto e madrasta. Eu não tenho madrasta, mas eu vou apresentar uma para vocês e depois eu gostaria de saber o que acharam dela. Em uma cidade distante, morava um senhor que era viúvo. Ele tinha apenas uma filha, pequena, de cabelos todos longos e enrolados. Os dois brincavam e se divertiam, se parecendo o pai apertava, mas precisavam viajar. E ali na cidade não tinha nenhum parente para ajudar a menina. Sempre que ele brincava, ele deixava sua filha aos cuidados de uma vizinha. Uma mulher que na toda a sociedade era a pessoa terceira. A menina e o outro estavam na vizinha e recebiam vários cuidados da mulher. Ela dava até bom mel para a menina comer, porque a menina gostava. Eu particularmente prefiro sair. Agora, se a menina gosta de bom mel, eram tantos os regalos que a mulher fazia. Toda vez que o pai voltava de viagem, a menina corria para os braços dele e dizia: pai, sabe a vizinha? Ela é uma mulher tão boa. O senhor tinha que saber dela. Ela me dá pão com mel para comer. E no começo eu te dava pão com mel, depois te dava pão com fel. A menina não entendia o que o pai queria dizer, mas de tanta insistir, ele parou e pensou: eu estou muito tempo e a minha filha precisa de uma figura. Ela tem razão, vou me casar com a vizinha. Ele foi. A mulher foi a porta para escutar, porque ela estava na época de viajar. Mesmo assim, como solicitou, se achei legal, perguntou: mas ajudar, não vai coisa. Olha, você tem que eu quero me casar com você. A mulher, às vezes, é difícil, não tem, aceitou. E os dois se casaram. E viveram felizes durante a primeira semana. Calma. É porque depois da primeira semana, o pai da menina precisa viajar trabalho novamente. A menina ficou lá, mora numa casa. Mas ela é solteira, a história já estava totalmente diferente. Porque o menino que faz atividades da mulher, agora resolveu mostrar as meninas de trabalhar. A família tinha um quintal, de árvore que dava de chamar de filho. A principal função da menina era ficar de frente para aquela árvore e não deixar nenhum casando ficar perto, porque a madrasta gostava de filhos e se ela encontrasse tudo mordido por passarinho, a menina ganhava. E uma noite, deu para ver algumas marcas dela. Mesmo assim, na manhã seguinte, ela levantou bem cedo, mas foi para frente daquela árvore. Ela escutou os pássaros que tinham por ali, mas ela não pegou muito tempo. Ela resolveu se ficar em umas folhas que tinham pelo chão. Aquelas folhas para ela eram tão assim. Ela pegou um sono. Mas quando a menina acordou, ela levou um susto, porque a árvore já estava cheia de pássaros. O coração da menina ia batendo mais forte porque ficou lá atrás do passarinho perto. A mulher ficou tanta raiva que começou pegando a menina pelos cabelos e sacudindo a coitada. Ela fraquinha nem conseguia se defender. Não contente, a mulher voltou até a casa e pegou uma pá. O barulho continuou. Foi até onde a menina estava, ali perto daquela árvore, começou a cavar. Acabou bem fundo, pegou a menina que estava limpa, o barulho continuou. Prendeu o dedo no buraco e começou a viver. No dia seguinte, o pai da menina retornou de viagem e, como ela desesperada, sentiu a falta da filha, mas a mulher contou tantas mentiras que acabou dizendo que a menina tinha fugido de casa. O
acostumado com esse tipo de coisa. Simplesmente jogou a coisa do lado, porque tentando ficar aqui na cabeça pensar. Pai, a menina, você entender essa situação, não resolveu ele fazer o serviço. Jogou a coisa do chão, se preparou para dar o golpe, quando escutou. Minha mãe me deu, minha madrasta me deu, Deus me está passarinho o pai da menina, mesmo sem acreditar, reconheceu a voz da filha, pois o próprio irmão se reconheceu acabado, conforme hoje no pé, esse bebê também ficava crescendo, fazia parte dos amigos da menina. Quando ele conseguiu chegar até o corpo dela, o pai continuou. Quando ele conseguiu chegar até o corpo dela, pasma. A menina estava viva. Não posso dizer como exatamente isso aconteceu, mas ela ainda aqui conseguiu contar tudo que tinha acontecido para o pai. Quem era aquela mulher e quando ele não estava. Ele ficou com tanta raiva que decidiu entrar na casa da maldição da mulher. Ele foi, abriu a porta e entrou com tudo. Na hora que ele entrou na casa, ele se deparou com uma cena. A mulher, ela não estava